Fala pessoal do canal, como é que vocês estão? Tudo bem? A graça e a paz de Deus o Pai, do seu Filho Jesus para você, para toda a sua família e para toda a humanidade. Daniel Meirelles mais uma vez aqui para a gente dar continuidade à série de vídeos que estamos fazendo referente aos 6 passos para a salvação da alma. Se vocês seguirem todas essas dicas que a palavra de Deus ensina, tenho certeza absoluta que você e eu estaremos nos céus, quando fecharmos os olhos para esse mundo e abrirmos os olhos para a eternidade. Que maravilha, não? No primeiro vídeo, nós falamos um pouco sobre ouvir a palavra de Deus. E nós devemos dedicar o nosso tempo para ouvir a palavra de Deus, encontrar uma pessoa idônea para poder transmitir a palavra da verdade para a gente e que a gente também comprove através das escrituras sagradas, analisando e entendendo a mensagem de Deus para mim e para você. Depois que nós entendemos a palavra de Deus, vamos para o nosso segundo vídeo. Nós falamos sobre acreditar, ter fé, que aí nós devemos optar entre acreditar na palavra de Deus, na palavra que nos foi dita, ou não acreditar. Se você acreditou, isso vai florescendo no seu coração cada vez mais, quando você vai adquirindo cada vez mais conhecimento e a fé vai aflorando no seu coração, e aí você começa a acreditar de verdade naquilo que foi dito. Quando nós acreditamos na palavra de Deus, Deus nos mostra na palavra dele que nós somos pecadores, que nós somos infiéis. Nós devemos do quê? Nos arrepender. Este é o assunto do terceiro vídeo, do terceiro passo, melhor dizendo, que foi demonstrado aqui para nós. Depois que nós nos arrependemos, entendemos que somos pecadores, nós vamos para o nosso quinto passo, nosso quarto passo, melhor dizendo, que é a confissão. Nós vimos que nós devemos fazer 2 tipos de confissões. A confissão que nós somos pecadores, que nós somos infiéis ao Senhor, que nós realizamos atitudes de distanciamento de Deus, e nós precisamos também de um Salvador. Essa é a segunda confissão que nós devemos fazer, confessar Jesus Cristo, que nós precisamos de um Salvador, e este Salvador é Cristo Jesus, nosso Senhor. Depois que nós confessamos Jesus Cristo e confessamos anteriormente que somos pecadores, nós já estamos pertíssimos da salvação que Deus proporcionou para nós. E neste quinto passo que nós faremos agora, iremos aprender um pouco mais sobre o batismo bíblico. Será que é necessário para a salvação? Será que isso é um requisito para que eu e você possamos ser salvos? A gente vai ver agora. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, livro de João, capítulo 3. A partir do versículo 3, que diz o seguinte: Jesus falando com Nicodemos, passagem bastante conhecida. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Olha que interessante. Aqui Jesus já começa a dar uma pincelada sobre a questão do batismo. Se nós não nascermos de novo da água e do Espírito, nós jamais conseguiremos entrar no reino de Deus. Palavra de Jesus, que é a palavra de Deus. Jesus falou 3 vezes
por 3 vezes que é necessário que eu e você nasçamos de novo, para que a gente possa fazer parte do reino de Deus. 3 vezes. E ainda tem pessoas do mundo evangélico, de facções evangélicas, que falam que o batismo não é necessário para a salvação. Falam de forma errada, falam de forma totalmente incorreta. E Jesus falou aqui, agora você escolhe se você acredita nos evangélicos ou você acredita em Jesus, que falou por 3 vezes que é necessário que eu e você nasçamos da água e do Espírito, para que a gente possa adentrar ao reino de Deus. É uma escolha que nós devemos fazer. Vamos ler aqui em Mateus, capítulo 28. O livro de Mateus, capítulo 28. Capítulo 28, versículos 18 ao final. Então Jesus aproximou-se deles e disse, depois da ressurreição de Cristo: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus mais uma vez comissionando os seus discípulos a quê? A transmitirem a palavra do Evangelho. O Evangelho é a porta de entrada, melhor dizendo, o batismo é a porta de entrada para o Evangelho de Deus, a porta de entrada para o reino de Deus. O Evangelho e o batismo, eles se confundem. A gente só consegue ter contato com o sangue de Jesus, com o sacrifício dele, através do batismo. Olha só, Jesus falou. Jesus foi uma das primeiras coisas, se não a primeira coisa que ele falou depois da ressurreição para os discípulos. Que foi dada toda a autoridade nos céus e na terra para ele. Ele estava na terra. Lembra que Jesus veio vazio de si próprio quando veio na terra. Ele ressuscitou. Ele falou, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. E falou que para ir para todo mundo, em todas as nações, para ir em todas as nações batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Será que é necessário o batismo para a salvação da minha e da sua alma? Vamos ver mais umas passagens aqui, só para a gente ir começando a entrar na massa do sangue, isso aí. Vamos abrir aqui no livro de Marcos, Evangelho de Cristo Jesus, capítulo 16, do versículo 15 ao versículo 16. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Será que precisa de interpretação de texto para a gente entender isso aí? Tem pessoas que falam assim, mas isso era uma coisa do começo da igreja. Hoje em dia não precisa ser batizado mais. Isso é uma questão de interpretação. Que interpretação? Isso aqui não é interpretação. Isso aqui é você ler e entender. Então não tem que interpretar isso aqui. Jesus colocou preto no branco aqui, para mostrar para mim e para você que é necessário que eu e você sejamos batizados. Batismo quer dizer imersão, sermos imersos. Imersos aonde? No Evangelho de Cristo. Como ele falou, vão por todo mundo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. O que é o Evangelho? É a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus Cristo, como está bem escrito em 1 Coríntios 15, do versículo 1 ao versículo 4. Lá o resumo do Evangelho, que é a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, do Filho de Deus, que morreu numa cruz por amor a mim e a você. E aqui ele mostra a funcionalidade do plano de salvação dele.
Como é que eu e você conseguiríamos ter contato com o sangue de Jesus? Será que é só levantar a mão e estamos salvos? Será que é só falar que Jesus é o Filho de Deus? Será que é ter a oração do pecador? Aqui estou mostrando para vocês o passo a passo. Mostrei já os 4 primeiros passos. E aqui, do 5º e o 6º passo, são os passos mais importantes. Que é o quê? A gente ser batizado, para que a gente possa receber o Evangelho. Receber a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo na minha e na sua vida, para que a gente possa cada vez mais nos aproximar de Cristo e estarmos com as vestes limpas diante do Senhor. É isso que a gente precisa, isso é necessário para as nossas vidas. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias em Romanos 6, versículos 3 e 4. Carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos 3 e 4, diz a palavra de Deus. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova, novidade de vida. Que maravilha! Então, quando nós nos batizamos, nós nos assemelhamos ao quê? A morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. Quando nós entramos na água, nós somos sepultados, fomos mortos para este mundo. E quando nós levantamos da água, nós recebemos o perdão dos pecados e o Espírito Santo do Senhor começa a habitar no meu e no seu coração quando nós nos batizamos. Então nós nos revestimos de Cristo. Nós adquirimos o quê? A morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. O sacrifício de Cristo está em nossas vidas. O sangue de Jesus está vigorando na minha vida e na sua vida, se caso você se batizar. Amados, esse é uma aula muito profunda. É um vídeo muito profundo esse aqui. Então, vou fazer esse aqui em 2 ou 3 vídeos, não importa. Mas a gente tem que ficar muito entendido nesse assunto, para que não haja dúvidas, tanto para mim quanto para você, para que a gente consiga, de uma forma sensata, de uma forma de certeza absoluta, que nós estamos no caminho correto. Tá bom? Então, que a paz de Cristo esteja com você, e daqui a pouco a gente faz mais um vídeo para dar continuidade à salvação da nossa alma através do batismo do Senhor.